Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nosso devocional de hoje é em Mateus capítulo 5, versículo 6. Nós estamos nas bem-aventuranças, né? Aqui no Sermão do Monte, e nós vamos hoje para esse versículo 6 do capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Há duas visões interpretativas para esse texto, para esse versículo, né? A primeira é para aqueles que têm em suas vidas dificuldades de receber uma justiça, digamos assim, do poder, né? O mundo corrupto, o mundo corrompido, ele é injusto, né? E são muitos os casos, e não eram diferentes naquele tempo, em que as pessoas não recebiam um julgamento justo diante das suas causas, né? Muitas vezes as leis são criadas de maneiras injustas para beneficiar uma determinada classe, e os mais desprovidos, né? Os mais pobres, eles muitas vezes são injustiçados, né? E a palavra de Deus tem muitas referências a isso, né? Se a gente for, por exemplo, para o livro de Amós, nós vemos que é um livro em que o profeta, ele falava muito em relação à justiça social, né? Onde as pessoas poderosas, os ricos, eles oprimiam os pobres, e a voz de Amós era, digamos assim, em defesa ou em protesto a essas injustiças. E então, assim, tem aqui essa conotação: aqueles que foram injustiçados pela justiça humana, eles corretamente devem ter a fome e a sede de justiça, mas essa fome e sede de justiça não é direcionada ou esperada pela justiça dos homens, até porque tem aquele ditado, né, que a justiça humana, ela é falha, né? E a gente não pode esperar que venha sempre ser perfeita, né? Que é justamente o contrário, muitas vezes é imperfeita, é falha, né? É injusta. E as pessoas que foram injustiçadas, elas devem direcionar a sua fome e sede de justiça a Deus, né? Buscar em Deus: Senhor, o Senhor é minha justiça, eu entrego nas tuas mãos, né? E confiar na justiça de Deus, de que Ele é um Deus justo, né? Então a palavra de Deus diz que essas pessoas que têm fome e sede de justiça serão fartos, né? Ou seja, terão a sua fome e sede saciadas, né? E temos que entender que isso não significa que é apenas nessa vida, de que a justiça de Deus será feita nessa vida, e aí eu vou então ser justiçado, né? Mas esperar que em Deus, seja aqui ou seja no futuro, seja aqui ou seja na eternidade, a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Mas há uma segunda, eu falei que havia duas visões interpretativas para esse texto, né? E a segunda visão é que a palavra no original, ela tem a ideia de justiça, tsekenu, a justiça proveniente de Deus,
né? A justiça proveniente da vontade de Deus. Então, o entendimento para esse versículo pode ser também de que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, de ver a vontade de Deus sendo manifesta no meio dos nossos dias, nas nossas vidas, eles serão saciados. A justiça de Deus é o cumprimento da vontade de Deus sendo efetuado aqui no nosso meio, né? Então, pode ter esse sentido que é um pouco diferente do sentido em que eu mencionei anteriormente, né? Em Amós diz assim, Amós 8:11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a palavra do Senhor. Dentro dessa visão interpretativa, se for para olhar o sentido da palavra no original, juntando com passagens como essa, entendemos que ter fome e sede da justiça é fome e sede de ver o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Seja qual for a interpretação correta, ou se as duas estão corretas, né, que eu creio nisso, né, nós temos sim que colocar as nossas causas diante do Senhor, crer na justiça de Deus, esperar na justiça de Deus e também ter o desejo, a fome, a sede de ver a vontade de Deus, a justiça de Deus sendo manifesta nas nossas vidas, nos nossos dias. Que assim seja, que nós venhamos a ter fome e sede de justiça, porque somos bem-aventurados, somos felizes. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.